Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Obrigado pelo seu prestígio, obrigado por estar conosco, sempre participando através das redes sociais, através do Facebook. É muito importante a sua participação. Você pode também entrar em contato conosco através do Sicom, aparece aí também na sua telinha para você anotar o endereço direitinho. Continue conosco, participando, dando opiniões. Está conosco o Rubens Moscatelli, presidente do Sicom, o nosso comentarista. Rubens, muito bem-vindo. Obrigado, Chiarella, a vocês todos que estão aí nos assistindo. Hoje os temas que nós nos propomos aqui vão ser bem interessantes. Nós vamos viajar pelo mundo, né? Vamos viajar pelo mundo. Vamos tratar também da questão aqui interna. Hoje nós temos o prazer de receber aqui nos nossos estúdios a doutora Verônica Maria Teresse. A doutora Verônica, ela é advogada, é mestre em Direito Internacional, doutorando em Ciências Humanas e Sociais, e nós vamos tratar de migração, de tráfico de pessoas, algo muito voltado para a nossa cidade também, para algumas questões atualíssimas em questões de trabalho, como que essas pessoas estão vindo para cá. Doutora Verônica, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Nós vamos tirar tudo de você nesse programa, tá? A ideia é essa, que a gente possa discutir essas temáticas que parecem temáticas tão distantes, mas que estão tão próximas a nosso país, a nossa região, a nossa cidade. Deixa eu aproveitar com a doutora Verônica aqui e para passar para você que está nos assistindo, o que é essa questão migratória? Antes nós falamos de um assunto que é muito sério, as questões de algumas mudanças que tiveram com relação ao tráfico de pessoas, que vai desaguar lá no trabalho, e o trabalho com questão que vai caracterizar alguma coisa na questão de trabalho escravo, e algo que se caracteriza como tal, e está tão perto da gente, e às vezes a gente nem nota, não é? Passa um pouquinho para eles o que significa essa questão migratória. Tá. Existem conceitos, né, que são conceitos de fenômenos sociais que acontecem na sociedade, no mundo geral, né, no âmbito global, como no âmbito local. A questão migratória é uma questão que remonta a nossa, desde que o homem é homem, né, ele, por várias questões, ele muitas vezes se sente na necessidade ou no desejo de sair de onde está com a intenção de firmar residência num outro espaço, né? Então, quando a gente fala de migração, a gente fala de alguém que não simplesmente sai do seu local, por exemplo, para passar férias em um lugar. Isso não é migrar. Não é um turista. Isso é viajar, isso não é um turista. turista, né? O migrante é aquele que sai do seu espaço, físico, com a intenção de estabelecer residência num outro espaço, numa outra, que pode ser dentro do mesmo estado, né? No caso do Brasil, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, né? Espírito Santo, como pode ser para fora do país. Isso pode acontecer por questões de trabalho, por questões ambientais, né? Por questões de estudo até mesmo, né? Às vezes a gente pode migrar temporariamente, porque vai fazer um curso fora e isso demanda 6 meses, 1 ano, isso se entenderia como uma migração. Agora, existem também as migrações forçadas, que são outras formas de deslocamento de pessoas que não se dão por vontade própria, digamos assim, e que se dão por questões ambientais também, né? Que poderiam ser, por exemplo, por uma questão de deslocamento, até por uma questão ambiental. A gente poderia falar de alguém que foge do seu lugar por uma questão de guerra, por uma questão de fome, né? Por uma questão de perseguição política. Isso poderia ser considerado um refúgio, por exemplo, que é uma das formas de migração forçada. E a gente tem também a questão do tráfico de pessoas, que é uma forma de migração, né, forçada, que se caracteriza por levar, transportar alguém para um outro destino, que pode ser interno ou internacional, com a finalidade de explorar essa pessoa no destino final. Então, alguém que, por exemplo, é convidado a trabalhar num determinado lugar e quando chega nesse lugar,
as condições que lhe foram prometidas não se cumprem e essa pessoa passa por violação, inclusive, muitas vezes, do direito de se locomover, né? Os documentos são retidos, no caso, por exemplo, de alguém que viaja para fora do país, e é uma violação dos direitos humanos absoluta, né? Desde o direito de locomoção ao direito de, muitas vezes, de alimentação, e tem várias finalidades no caso do tráfico. Tráfico para fins de trabalho forçado, né? Alguém que, por exemplo, é aprisionado dentro de um espaço e tem que desenvolver uma atuação de trabalho, por exemplo, nas lavouras de cana-de-açúcar, numa construção civil, né? Que a gente poderia até trazer para a nossa região. Eles passam a dever trabalhando, né? Isso. Porque todas o restante, os aparatos e vestimenta, comida, moradia, são tudo cobrado deles. Exatamente. E acaba se desvirtuando da realidade, daquilo que ele tem que prestar como trabalhador, né? Exatamente. Outras finalidades, por exemplo, a questão da exploração sexual. Então, mulheres que são enganadas ou até que sabem que, por exemplo, vão exercer prostituição, mas as condições reais desse exercício da prostituição não lhes são esclarecidos, né? Outra finalidade, por exemplo, é o tráfico de pessoas para fins de para transplante de órgãos, tráfico de órgãos, né? Extração de órgãos. Há alguns casos, inclusive de investigações no Brasil, de situações de pessoas que, de forma consciente, entre aspas, se dispõem a vender o seu órgão, né, para uma rede de tráfico de órgãos. E só um aspecto que eu acho muito importante, no caso do tráfico de pessoas, a voluntariedade da pessoa de se submeter, por exemplo, à extração de um órgão, vender um órgão, não lhe retira a condição de vítima de tráfico. Então, o consentimento dado pela pessoa não retira a vulnerabilidade que essa pessoa pode ter passado, né, em função para aceitar uma situação como essa. Perfeito. Rubens, é interessante, né, essa questão geral que a doutora passa, para dar para nós um posicionamento conceitual, inclusive, né? Mas eu fico aqui trazendo um pouquinho agora para os nossos dias e para o nosso momento em Santos. A gente entende que nós temos um número muito grande de empreendimentos e empreendedores que vêm aqui para a nossa cidade, isso é muito bem-vindo. O trabalho sempre é bem-vindo, mas nem sempre a nossa mão de obra é extraída daqui mesmo, não é? E aí vem essa questão migratória. E você lá no sindicato tem percebido, porque vocês têm acompanhado, né, esses novos condomínios que têm surgido por aí, e essas questões que fica lidando lá dentro mesmo do sindicato, apesar de você tratar em outras questões, mas você tem uma visão mais ampla, né? Eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso. Só para a gente rememorar, a questão de 5 anos atrás, nós fazíamos parte da comissão da questão do trabalho, né, de local de trabalho, e recebíamos lá na comissão uma denúncia sobre alojamentos de trabalhadores, né? E principalmente voltada à construção civil, né? Muitas obras naquele momento, 5 anos atrás, ainda não tinha, vamos dizer assim, a recessão ainda não tinha sido carimbada. Ainda estávamos num outro pulsar ainda antes da Copa do Mundo. Era uma marolinha, né? Por enquanto. Ainda a marolinha não tinha caído. Não tinha. Né? E, de qualquer maneira, o que acontecia? Muitos trabalhadores do interior do Brasil estavam vindo para Santos, ficando nas regiões Guarujá, Praia Grande, em condições sub-humanas. Não tinha, por exemplo, 20 pessoas num kitnet, daí para baixo, ou daí para cima, vamos assim dizer. Isso se assemelha muito ao que a doutora Verônica acabou falando em outras questões que a gente vê no mundo aí, mas não precisa ir muito longe, como eu falei, Santos já teve um retrato disso, como você bem disse no início do programa, que era... Às vezes a gente vê a situação e a gente não conecta uma coisa com a outra, a gente fala assim, não é possível, aqui na minha cidade, Santos, região, não acontece. Forma urbana, a gente imagina que isso possa acontecer em lugares longínquos, distantes, né? Que não ocorra fiscalização, mas na verdade a realidade é outra. É que são os olhares nossos, né? Nós não estamos habituados a perceber. Mas aconteceu. Há 5 anos atrás, como eu estou falando, nós tivemos
a oportunidade, inclusive, de criar proposta para mudar a regulamentação da questão dos alojamentos, para torná-los mais humanos, pelo menos. Na verdade, só um aspecto que eu acho que é importante. O ano passado não, agora ano retrasado, né, em 2016, houve uma alteração da legislação de tráfico de pessoas no Brasil. E da lei migratória também, né? Mas no caso do tráfico de pessoas, antes não havia uma legislação brasileira que pudesse penalizar, né, pessoas por tráfico de pessoas para fins de trabalho forçado. A gente vivia só nos tratados internacionais. Sim, existia o trabalho forçado. Né? Existe uma legislação brasileira que regula a questão do trabalho forçado, mas não do tráfico para fins de trabalho forçado, que é um diferencial. Né? Você trazer pessoas para, por exemplo, trabalhar nas construções de prédios, de condomínios, sem na construção civil. Doutora, porque na verdade, quando a legislação ela se ateve por conta de um engodo, de um engano, porque a pessoa vem com a intenção daquilo que lhe foi prometido, que é o trabalho, que é as boas condições. Exato. O transportar alguém, né, o convidar e transportar e trazer com a finalidade de explorar o trabalho, no caso da construção, configura tráfico de pessoas. Só que a gente não tinha uma legislação que pudesse penalizar esse traficante de pessoas, né? Que muitas vezes é difícil até de identificá-lo, porque não é a própria construtora que contrata, é uma terceirizada. Essa caracterização, às vezes, é muito difícil. Estou falando de prefeitos de justiça, né? Prefeitos de penalização. A gente não pode esquecer que o crime, né, ele tem que configurar a materialidade e a autoria de uma maneira concreta. Exato. Foi a empresa ABC. Não, a empresa só comete crime ambiental aqui na nossa legislação. Mas esse tipo de penalidade, ela tem que ter uma pessoa natural, uma pessoa ser física. humano. Exato, né? Exato. Então, essa legislação, ela facilitou, ela possibilita agora que os casos de tráfico para fins de trabalho forçado, eles consigam minimamente ser investigados e penalizados, né? Eu vou ter que fazer daqui a pouquinho um intervalo, mas eu vou deixar aqui já, doutora Verônica, como uma pesquisadora que está desenvolvendo suas teses de doutorado, com base nesses acontecimentos, nesses fenômenos que nós vivemos, mais urbano ultimamente, inclusive, né? Porque quando a coisa está lá fora, E eu queria trazer aqui a uma discussão da fiscalização. Como detectar? Porque às vezes está tão perto da gente, de uma forma tão natural, que o próprio, aquele que sofre a consequência desse tráfico, da falta do cuidado, acaba não reclamando, né? Rubens, eu vou fazer um intervalo e você espera um pouquinho que nós vamos voltar e daqui a pouco nós vamos falar sobre esse assunto que nós estamos dando continuidade. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer?
Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro, pois hoje as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Está de volta o programa Verde Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Estamos aqui com a doutora Verônica Maria Teresi, é advogada, mestre em Direito Internacional, doutorando em Ciências Humanas e Sociais. Nós estamos tratando de imigração, de tráfico de pessoas, e no intervalo nós estávamos aqui tratando exatamente dessas questões, de como identificar, de como trazer, né? Rubens. Olha, nós temos que melhorar o nosso olhar, a gente tem que parar de ficar pensando na fiscalização oficial, porque nós sabemos que o Estado brasileiro, principalmente o Ministério do Trabalho, está com cada vez menos capacidade de fazer essa fiscalização efetivamente. Não só pelas portarias que foram emitidas aí recentemente em relação a tráfico humano, a escravidão ou coisa parecida, mas a quantidade de pessoas efetivamente para cumprir essa tarefa. Veja, nós estamos aqui numa cidade que tem um porto o maior em volume da América Latina, nós temos o Parque Industrial, nós temos as competências do Ministério do Trabalho quanto à fiscalização são muito amplas e nós temos, acho que 10, 12 fiscais para cobrir mais de 30 municípios. Então é impossível, a gente, se tiver que depender da máquina estatal nesse momento para cumprir essa tarefa que é enorme, vai ser difícil. Então é mais interessante a gente conscientizar, a gente tentar mostrar para as pessoas para que fiquem mais com os olhos abertos, para perceberem características. Porque nós também, como cidadãos, embora nós tenhamos o Estado, nós pagamos nossos tributos para que ele faça e tudo mais, nós sabemos que o Estado não tem capacidade para abranger tudo isso. Acho que esse é um alerta importante. Muito bom. A doutora, como pesquisadora, queria que a doutora fizesse uma análise na questão nossa aqui, local mesmo, né? Eu vou dar um exemplo. De há 3 anos atrás, eu fui convidada a fazer a capacitação do pessoal que atende o Disque 190, o Disque Denúncia. O Copom, né? É o Copom, exatamente, que é ali no canal 6, né? Perfeito. Fui capacitar as pessoas, os atendentes, sobre tráfico de pessoas. Fui capacitá-los sobre tráfico de pessoas, porque capacitação como identificá-los? Como identificar situações, para onde encaminhar, né, numa situação de denúncia, por exemplo, o que fazer, né? E interessante que, com a capacitação, alguns atendentes colocaram, por exemplo, que eles não tinham um olhar para perceber que em uma determinada conversa, pessoas ligavam, por exemplo, para o 190, dizendo que estavam, por exemplo, numa cidade daqui da região,
por exemplo, Cubatão, e que haviam sido prometidos de uma determinada condição de trabalho e que que eles estavam, inclusive, sem possibilidade de sair daquele espaço. E não estavam sendo cumpridas aquela... Exatamente. E aí, a resposta do pessoal antes disso era, olha, você tem que procurar o Ministério do Trabalho. Pois Pois é. Só que essa não pode sair de lá, né? Essa resposta não é suficiente, né? Não era suficiente. E com a capacitação, isso ficou mais claro de que há outros mecanismos, né? Uma situação agora, inclusive, uma situação de crime. Então, tem que te mandar a polícia, tem uma situação de... Investigativa agora, né? Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque, claro que o olhar do cidadão, ele é importante. Agora, nós temos uma legislação que possibilita e que deve ser de responsabilidade pública a questão do tráfico e enfrentamento a ele. Então, se os telefones de denúncia, né? No caso, por exemplo, das mulheres, o 0800, né? Ou o Disque 100, que é o 180, o Disque 100, que é o de denúncia contra crianças, situações de violência contra criança, no caso de violência contra a mulher, no caso do 90, né? E existe alguns telefones até do Ministério do Trabalho de denúncia, né? Até depois posso ter, acho que está o meu e-mail de contato, se alguém quiser. Existem documentos que trazem os telefones de contato para, por exemplo, um caso de denúncia em situação de trabalho forçado. Então, há espaços que não são efetivos 100%, mas que a gente precisa provocá-los também, né? Perfeito. Nós ficamos aqui raciocinando, né, dentro do tema e a gente começa a perceber que a nossa cidade, Santos, pontualmente Santos, a região também, mas pontualmente Santos, é uma cidade que é propícia a receber imigrantes, né? Porque a cidade... ela vai oferecendo algumas facilidades, pois não? Cara, é só ver nossos sobrenomes. Pois é. Então, mas aí a gente fica vendo agora nessas questões mais urbanas, né? O verão, que talvez não venha para cá com a intenção de ficar, né? Não estou falando do regular, não estou falando daquele que se planejou, né? Eu vou me aposentar e vou morar em Santos, né? Que tem essa máxima tal, que realmente tem bastante. A nossa cidade é maravilhosa mesmo para viver. Tenho dúvida disso. Mas esse fenômeno que acaba acontecendo, acaba tendo consequências diretas no sistema de saúde. Em outras questões, como agora, por exemplo, que por questão de sazonalidade, né, nós temos aí um número muito grande de turistas e aí o que faz o Estado? Traz para cá, por conta dessa movimentação de pessoas, que não é uma migração, são turistas, né? Mas vão estar aqui guardados pelo Estado, porque as outras cidades estão se esvaziando. Mas a indagação fica aqui para a doutora e para o Rubens, né? O que a nossa cidade tem de preparo para receber migrantes e, mais do que isso, para isso não repercutir em mais desencadeamentos de habitações impróprias, em locais que a gente sabe que não pode, ferindo a lei ambiental e outras tantas coisas que nós vamos ver, todos eles marginalizados ali, dormindo no relento, na rua, e tendo que o Estado ter que interferir. Queria que a doutora começasse, depois o Rubens comentasse sobre isso. Não sei se é simples, né, comentar isso. Não é, né? Eu sei que não. Isso passa também por uma questão de política mais macro, né? Então, a gente vê populações que migram. Vamos começar falando da construção da Anchieta, né? Da nossa estrada, da nossa Anchieta. A população que mora ali nas cotas, né, é resultado da construção da Anchieta. Uma parte disso é resultado... ou se iniciou aquela população morando ali em função de uma migração que foi trazida para construir uma estrada, né? Um alojamento que virou moradia?
Não sei se um alojamento que virou moradia, mas por não ter condições de morar dentro da cidade, essas pessoas acabaram ficando ali, né? Acho que existem especialistas muito mais capacitadas do que eu para falar, né, sobre essa questão da territorialidade, mas posso dizer, sim, que quando você traz pessoas para trabalhos e essas pessoas não conseguem se inserir exatamente dentro das cidades, elas acabam, obviamente, ficando na periferia, às margens, né? Perfeito. Então, isso traz problemas de todas as ordens para as cidades, para os municípios. E com isso, eu não quero dizer que essas pessoas não devam vir, porque elas são trazidas de alguma maneira, elas são estimuladas a vir. Então, é uma questão de política pública. Se a gente pensar, por exemplo, a nossa cidade de Santos, a nossa região. Santos é uma cidade com muitos empreendimentos econômicos, né? Será que a nossa população de Santos tem condições de comprar essas apartamentos, resultado desses empreendimentos? Será que as pessoas que hoje têm 20 e poucos anos, que querem se casar, formar uma família, elas conseguem morar nesses apartamentos? Ou elas acabam indo para cidades mais periféricas, que não são menos ruins, que não são mais ou menos ruins, mas que acabam deslocando essa população para fora, né? Para fora de Santos, eu digo. Se a gente pegar situações de conhecidos, a gente vai perceber isso, né? Filhos de amigos nossos que se casam e que acabam indo morar em cidades mais periféricas, porque não conseguem morar nas regiões, né? Então, acho que isso é uma discussão que a gente tem que fazer. Para quem dali são nasce essas cidades dormitório e assim por diante. Exatamente. Né? Para quem estão sendo construídos esses empreendimentos? Para que setor, para que população elas são construídas? Né? Para que população elas vêm Porque os empreendimentos imobiliários, eles servem para quê? Para dar residência para as pessoas, né? Agora, quando elas são de uma maneira que não acabam possibilitando que as pessoas mesmas que são daquela região consigam estar ali, eu acho que elas não têm muito sentido. Mas eu não sou especialista nisso, existem outras pessoas que podem falar sobre isso melhor. Foi muito bom. Rubens. São questões de planejamento urbano, né? Exatamente. Que na verdade você tem que analisar o poderio econômico, financeiro das pessoas que estão já habitando um determinado local e, baseado nisso, fazer a projeção. Mas acho que até teria que fazer uma outra mudança antes disso, que é a questão de inserir no brasileiro não a condição de ser proprietário necessariamente de um espaço. Porque quando você faz isso, pega o conjunto habitacional, não precisa ser o Master Blaster, não, o conjunto popular. Muitas vezes a pessoa sai lá da cota, eles colocam dentro da Coab, vamos assim dizer, ou de outra. Muitas vezes a pessoa não se adapta, porque ela já está acostumada com uma vida na qual ela não tem condição de saber o que é um orçamento, o que é um planejamento, por que eu tenho que pagar o condomínio, por que eu não posso fazer o que eu quiser, que são regras que isso é outra discussão também. Mas aí a gente pode chegar até nos moradores de rua, por exemplo, que é uma população sazonal. Migratória. E é migratória. Mas eu acho que o que nosso tempo está acabando, eu já vou passar para as considerações você fica adiantando o relógio aí. É sempre assim no nosso programa. Mas uma questão que eu entendo como muito interessante, né? E tudo que nós discutimos são políticas humanitárias. É isso que a gente, no final de tudo, não é? A gente tem que pensar de uma forma mais humana, né? Porque, ou de uma forma ou de outra, aqueles que se deslocam por uma questão ou por outra são vítimas. São vítimas e nós precisamos acolhê-los. E acolhê-los de uma forma que lhe passa a dar segurança para todos, inclusive para nós que vamos passar a conviver com eles. Rubens Moscatelli, suas considerações finais? Como eu falei no início, Querela, que nós vamos tratar de uma questão até mundial, mas que também tem reflexo aqui, acho que nossa missão foi cumprida. E eu cumprimento a Verônica, obrigado pela tua participação aqui e a você que nos assistiu. Esteve conosco a doutora Verônica Maria Terese, é advogada, mestre em Direito Internacional, doutorando em Ciências Humanas e Sociais. E nós tivemos um imenso prazer ter aqui, parabenizo pelo programa e as suas considerações finais. Eu agradeço muito a oportunidade, acho que essas questões migratórias, a questão do tráfico de pessoas, são questões muito próximas, né? Não só pela questão do território, mas porque são fenômenos que acabam nos atingindo, né, de todas as formas. A migração ela é positiva sempre, né? O tráfico não, mas a migração ela é sempre positiva e é sempre muito importante discutir isso em todos os espaços. Eu agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado, nós que agradecemos.
A você que nos assiste, também o nosso muito obrigado. Continue com a programação da TV Com. Fiquem conosco. Até a próxima oportunidade. Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo.